Aí, senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Quantas boa noite já dei? Não sei, mas quantos tem aí? Seja bem-vindo a mais uma programação de um culto noturno da Igreja Batista Regular Ebenezer, do nosso lar para o seu lar, para a sua casa. Alguém está sem? Porque eu estou com dois aqui. Ele estava aqui, talvez você deixou aqui em cima. Como é que está a questão da imagem? Boa noite, Leonardo. Boa noite, Boa noite, Leonardo. Tá certo, nós queremos começar louvando ao Senhor. Eu gostaria de cantar um cântico que tem atravessado gerações. É um cântico de louvor e exaltação a Deus, que fala sobre o nosso privilégio de estarmos na presença do Senhor, no Santo dos Santos, e fala sobre o sacrifício de Cristo e as bênçãos que nos outorgou para podermos exatamente louvá-lo sem o véu, né? Sem o véu que nos separava. Então eu convido você para que nós possamos cantar o cântico Jesus em tua presença, tá bom? Jesus em tua presença. Nós vamos começar cantando esse cântico, tá certo? Jesus em tua presença. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e no teu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
Ok, vamos orar, agradecer a Deus, pedir as bênçãos dele. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem nos dado, porque sabemos que todas as coisas provêm do Senhor. Toda dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, da Tua presença, Senhor, no qual o Senhor não pode haver variação nem sombra de mudança. Obrigado pela salvação, pela devida semente que o Senhor colocou em nós, sem nenhum merecimento, sem nada em nós que pudesse atrair ao Senhor. Pelo contrário, Tua santidade nos repulsava, mas Teu amor nos alcançou. As Tuas misericórdias se renovam toda manhã. Nós queremos louvar e agradecer o Teu nome por tudo. É o que oramos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de cantar com vocês 2 hinos que falam sobre o nosso assunto de hoje. O primeiro é o 108 e depois o 113. Hino 108 e depois o hino 113. Vamos lá? Vou colocar aqui, me arrumar aqui. Hino 108. Hino 108. E eu quero pedir desculpa ao Bruno, né? Eu esqueci de mandar a cópia, né? Inclusive esqueci de colocar nos grupos. Já estava pronto, eu esqueci de mandar. Ok, vamos lá. Quando Cristo sua trombeta lá no céu voltar a tocar, novo dia muito glorioso a romper, e aos remidos dessa terra vem Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Muito bom. Um outro hino que eu gostaria de cantar com vocês é o hino 113. 113. 113. Hino 113. Regozijai-vos, Senhor, crentes, o Senhor não tardará.
Estejamos prontos, jubilosos o Senhor a receber. Regozijai-vos, sim, ó príncipes, o Senhor não tardará. Já vem o dia muito glorioso em que Cristo voltará. Amém? Ok, vamos abrir nossas Bíblias para Lucas capítulo 17, do versículo 26 ao versículo 37. Lucas capítulo 17, do versos 26 até ao verso 37. Lucas capítulo 17, dos versículos 26 ao versículo 37. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 17, do versículo 26 até o versículo 37. Diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhe responderam: onde será isto, Senhor? Respondeu: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que é a verdade. Ela não muda, não há uma única sentença dela que vai cair por terra. Por isso, Pai amado, nós Te louvamos pela verdade da palavra de Deus. Isso é importante para nós. Obrigado porque o Senhor sempre confirma a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ok, meus queridos irmãos, eu vou pedir para o Elianai reposicionar a câmera, tá bom? E você que recebeu o encarte de chamada, viu que, apesar de todos os acontecimentos, apesar de todas as coisas que têm ocorrido no mundo ultimamente, é visível que o homem não está nem um pouco preocupado com a sua eternidade, né? Alguns estavam mais preocupados, por exemplo, com o jogo do Flamengo. E aqui não é só para você entender a preocupação mais com o jogo do Flamengo que com a sua eternidade. Não faz muito tempo eu compartilhei algo que não era meu, que eu já peguei de outro irmão, que dizia assim: o que a humanidade vai aprender com o Covid? A resposta era: nada. Nada. A humanidade não aprendeu com a peste negra, não aprendeu com a peste bubônica, não aprendeu com as várias coisas, não aprendeu com o acidente de Brumadinho. Se a graça de Deus não tocar o pecador, ele vai continuar de costas para Deus e para a cruz, para o Calvário. Essa é a verdade. Essa é a triste sina da humanidade. Se a graça de Deus não manifestasse na vida do pecador, ele não vai olhar para Deus. É algo triste, terrível, mas é a realidade.
E é interessante que esse texto que eu li, ele está dentro de um contexto maior. Ele começa no verso 20. O verso 20 de Lucas capítulo 17 diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus Cristo já estava avisando que o reino de Deus é um reino espiritual. A visão que esses homens tinham do reino de Deus era um reino equivocado, porque eles achavam que era um reino somente político, um reino simplesmente um reino estadista. E isso vai acontecer de fato no milênio, mas não é a única coisa. Mas esses homens não percebiam que o reino de Deus já estava aí próximo. O reino de Deus veio ser inaugurado com Cristo Jesus, mas pelo contrário, eles rejeitavam Jesus Cristo. E Jesus Cristo começa, nesse texto de Lucas aqui, começa a falar sobre as últimas coisas, sobre a vinda. Esse contexto em que ele fala aqui, ele está mais falando sobre o final da tribulação. É preciso que nós entendamos isso. Ele fala sobre o final da tribulação. Mas ele dá algumas dicas aqui que são muito importantes para os seus ouvintes e para nós hoje. Jesus Cristo diz que quanto mais perto da vinda do Filho do Homem, quanto mais perto de Cristo voltar, maior será a insensibilidade das pessoas, dos seres humanos. Maior será a insensibilidade para a sua vida espiritual dos seres humanos. E quando nós falamos aqui vida espiritual, não estamos falando de religiosidade, não. Nós estamos falando da verdade, de buscar e de crer na verdade. É isso que é importante. Crer na verdade. Os homens serão por quê? Porque a falsa religião não cria no homem algo real, que é uma transformação de vida real. É uma transformação de vida que é visível e que é completa e que é atuante. É apenas uma vida de rituais religiosos, seja qual religião for, inclusive pode ser até religião cristã. Então, o homem continuará com seu misticismo, com as suas idolatrias, mesmo em forma de culto religioso, mas cada vez se afastando da preocupação da sua vida para com Deus. E há dois exemplos que Jesus dá aqui em Lucas, nesse texto, que ele não dá, por exemplo, em Mateus. Há um exemplo que ele não dá em Mateus. Há um exemplo que é dado aqui, que vai ser dado em Mateus também, mas que tem outro que Lucas acrescenta que não foi colocado aqui. Qual é a primeira advertência de Jesus Cristo? Jesus Cristo diz que quando Deus estava para mandar o seu juízo, né, sobre os homens, a humanidade não vai estar nem aí com os acontecimentos. As coisas vão estar ocorrendo, as coisas vão estar acontecendo, mas as pessoas vão levar a sua vida em total normalidade, vamos dizer assim. E não vai demorar muito tempo, irmãos, a gente se acostumar com esse novo estilo de vida, vamos dizer assim. As pessoas já começam a sair, as coisas começam a agir, né, começam a se adaptar a essa situação. E cada país, cada cidade, cada município, né, começa a retomar a rotina da sua vida, porque não vai poder ficar parado, isso aí é óbvio, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é quanto à preocupação da sua eternidade para com Deus. Apesar de tudo isso, a maioria da humanidade está com um total descaso. Jesus Cristo diz, isso é previsível, vai ser assim mesmo. Às vezes nós ficamos desanimados e devemos ficar desanimados com isso, devemos ficar tristes com isso, no sentido desanimado, no sentido de ver como é que as pessoas não querem saber do Evangelho, como é que uma pandemia dessa vem ao mundo e as pessoas simplesmente fazem de conta que foi mais um problema, a gente vai vencer. Tem muitas palavras aí de incentivo, muitas palavras de superação, e o homem vai levando a sua vida. Por quê?
Jesus Cristo diz, vai ser assim, vai ser desse jeito. Vai ser como nos dias de Noé. E ele usa esse exemplo aqui no versículo 26 e no versículo 28. Ele compara duas situações do juízo de Deus, ou sobre a terra, ou sobre um povo, mas dizendo que, olha, as pessoas não perceberam. O primeiro é Noé, quando ele diz, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Assim também será nos dias da vinda de Cristo. O que acontecia? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia que entrou Noé na arca. E é interessante que um outro texto diz, e não o perceberam. Eles não perceberam até que Noé entrou na arca. Até que Noé e sua família entrou na arca. E nós devemos lembrar que Noé passou, você vê isso exatamente em Mateus capítulo 24, verso 38, que diz, ó, abra sua Bíblia para Mateus capítulo 24, não é? Abra sua Bíblia para Mateus capítulo 24, versos 38, diz, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando chegou o dilúvio. Quer dizer, Noé passou 120 anos da sua vida, é isso que eu entendo lá naquele texto, Noé passou 120 anos da sua vida pregando, falando, Deus vai mandar juízo, Deus vai mandar juízo, Deus vai condenar esse mundo. As pessoas não deram a mínima para isso. O mesmo está acontecendo hoje. É anunciado repetidamente, Jesus Cristo vai voltar, o Senhor está voltando. É muito importante essa pandemia para a igreja, é muito importante para o despertamento espiritual. Eu creio que essa pandemia, ela vem de fato para testar a fé da igreja. Aqueles que não querem saber da igreja, só vai ser mais um incentivo para não quererem. Não vai fazer falta na vida deles. Mas para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que são os chamados de Deus, para aqueles que querem viver uma vida com Deus, essa pandemia tem sacudido a sua vida e tem feito com que eles repensem o que têm feito para Deus. Inclusive pastores, inclusive obreiros, inclusive missionários, inclusive crentes em Cristo Jesus. Eles são sacudidos. Eu louvo a Deus porque através dessa programação, pessoas têm nos retornado e têm falado que estão considerando seriamente, quando acabar essa reclusão, frequentar uma igreja, ou frequentar Ebenezer, não é? Ou frequentar uma igreja e ser um membro ativo, e ser um crente ativo. Eu louvo a Deus, e eu sei que Deus está mandando essa pandemia para o mundo para despertar pessoas. Mas aqueles que não querem saber nada de Deus, inclusive que estão dentro das igrejas, não vai fazer diferença nenhuma. Vão viver as suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Como se isso não fizesse diferença nenhuma. Era assim nos dias de Noé. Noé pregava sobre a volta de Cristo, sobre o juízo de Deus que estava vindo, o juízo do Senhor que estava próximo. Mas as pessoas levavam suas vidas às maiores normalidades. Casavam-se, descasavam, comiam, bebiam, davam-se casamento, agiam como se nada fosse mudar. Um outro exemplo que é dado aqui pelo Senhor Jesus está no versículo 28 do capítulo 17 de Lucas. Ele diz, capítulo 17 de Lucas, verso 28, ele diz, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Não é? Quer dizer, você percebe claramente que Jesus dizendo, olha, os anjos foram para lá, iam fazer juízo. Ló foi tirado para não perecer com aquela cidade ímpia, mas não houve mudança nenhuma da vida das pessoas, mesmo com aqueles estrangeiros, de ver eles perguntarem o que vocês vieram fazer, são homens especiais. Pelo contrário, a Bíblia conta que aqueles anjos chegaram ali, se eu não me engano, o capítulo 19
de Gênesis, certo? No capítulo 19 de Gênesis você encontra isso. Eles chegam lá e os homens querem abusar deles, dos anjos. Os anjos ferem aquele povo de cegueira, mas isso não chamou atenção em nada daquela cidade. A cidade continuou na sua vida comum, continuou com seu comércio, continuou com as suas práticas, como se nada tivesse acontecido. Então, Jesus Cristo diz: quando estiver perto do Filho do Homem, quando eu estiver perto de voltar, esse será o mundo. E nós percebemos, infelizmente, que as pessoas continuam endurecidas de coração. Eu converso com pessoas diariamente, quando eu vou comprar pão, aqui e acolá. Eu tento quebrar um pouco aquelas conversas comuns e rotineiras para introduzir o Evangelho, mas a gente percebe que as pessoas não estão ligando muito. Algumas vezes a gente sabe que alguns segmentos evangélicos, chamados evangélicos, têm prejudicado com a sua mensagem errada, com a sua mensagem até conduta errada. E sobre isso eu preguei no domingo passado. Então, se você quiser entender um pouco melhor, volta para o domingo passado que você vai entender melhor esse assunto, tá bom? Então assista a mensagem do domingo passado. Mas a gente percebe que as pessoas já estão voltando na maior naturalidade, sem se preocupar exatamente com o que vai acontecer na sua eternidade. Todas eram assim. E Jesus diz: olha, vai ser do mesmo jeito. Todos continuaram iguais, até que veio o dilúvio. Até que Ló saiu de Sodoma e choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Os homens do tempo de Noé só perceberam as coisas quando o dilúvio chegou. Assim também os de Sodoma só perceberam quando Deus começou a mandar fogo do céu. Infelizmente, muitos só vão perceber quando Deus estiver exercendo o seu juízo direto sobre a terra. Eu quero dizer bem claro para aqueles que pensam que nós já estamos no Apocalipse: nós não estamos. Porque no Apocalipse não vai haver escapatória. Entendeu? Não tem essa história de a gente vai ali, toma uma ivermectina, hidroxicloroquina e alguma coisa desse tipo, azitromicina, e a gente vai escapar. No juízo de Deus para os incrédulos, para aqueles que não creem em Deus, não há escapatória. É a mão direta de Deus sobre a humanidade, sobre este mundo. Por quê? Porque Deus é um Deus de juízo, é um Deus de santidade, de justiça. Ele vai julgar o pecado deste mundo, sim. E o principal pecado é a rejeição do seu Filho Jesus Cristo. Por essa razão, se você não tem a Cristo como Salvador, a sua vida corre um sério risco. Se você é alguém que anda desviado da Igreja de Deus, durante esse tempo, antes da pandemia, não estava muito ligado com a igreja, sabia da necessidade, mas faltava aquele esforço maior, tome cuidado. Apresente agora, a partir de agora, na presença de Deus, uma determinação de ter uma vida mais ativa, mais sincera, mais vibrante para com Ele. De forma que essa pandemia faça diferença na sua vida. Diferença para melhor. Para que não se perceba as coisas apenas quando estiverem acontecendo. Quando Deus estiver descendo o seu juízo. Aí talvez você pergunte: mas peraí, pastor, o senhor não disse alguns domingos atrás que a igreja não vai passar pela tribulação? Disse, mas a igreja. A maneira que eu demonstro que eu sou da igreja é através da minha dedicação a Deus. Não é através de perfeição, é através de dedicação a Deus. Então, se você tem levado uma vida desleixada, uma vida descompromissada diante de Deus, tome cuidado.
a maneira que se demonstra que é salvo diante de Deus é procurando uma vida de retidão na presença dele. A vida de retidão não é vida de perfeição no sentido de nunca pecar, porque isso depende do desenvolvimento de cada um, mas é uma vida de empenho e busca por alcançar cada dia mais um estágio mais alto na semelhança de Cristo Jesus. O texto não para aí, o texto continua. E ele faz no final do versículo 32, né? Ele vai falar assim, olha, verso 30, vamos voltar para o verso 30 aqui de Lucas capítulo 17. Assim será no dia do Filho do Homem, quando ele se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, aí tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Ele dá aqui um exemplo, né, dizendo, olha, quando chegar o juízo de Deus, preocupe-se com a sua vida. Preocupe-se com a sua salvação. É interessante isso, né? Ele diz, olha, preocupe-se. E aí ele faz uma advertência no versículo 32. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. E isso é muito propício para os nossos dias. Para que você possa entender essa história, você deve lembrar que Ló era sobrinho de Abraão e teve uma confusão e Ló saiu de Ur dos Caldeus com Abraão. Abraão levou o seu sobrinho Ló porque o pai de Ló tinha falecido. E então, num determinado momento, houve um crescimento, um enriquecimento de ambos. E o rebanho de Ló e de Abraão cresceram muito e já estava havendo conflito dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. E Abraão, para não haver esse conflito familiar, disse, vamos nos apartar, porque já crescemos demais, tanto o clã quanto os bens. E Ló então escolheu as campinas do Jordão, que iam até Sodoma. E era muito bonita aquelas campinas. O problema era Sodoma e Gomorra, que eram as cidades muito ímpias diante de Deus, muito pecadoras na presença de Deus. Ora, com tudo isso, Ló foi morar, foi cada vez mais perto de Sodoma, e a sua vida começou a ser uma vida de influência naquela cidade. Ló se tornou uma pessoa tão importante na cidade que ele era um dos juízes da cidade, era uma das autoridades da cidade. A gente sabe isso porque Ló estava à porta da cidade, que era onde ficavam os juízes da cidade, as autoridades da cidade ficavam à entrada da cidade. Ora, então Ló tinha muitos bens na cidade de Sodoma. Quando Deus chega a Ló e avisa que vai destruir a cidade, Ló e sua família saem absolutamente sem nada. É como a gente diria, saiu só com a roupa do corpo. Mas eles receberam um aviso dos anjos, não olhem para trás. Abra comigo o livro de Gênesis, rapidinho. Abra comigo o livro de Gênesis. Quando você abre aqui no capítulo 19, você encontra o versículo 23. E aí você vai encontrar justamente essa questão. Você vê aqui o versículo 17, eu estou procurando aqui, desculpa, tá, gente? 19 e 17 diz: havendo-os levado para fora, Gênesis 19 e 17, os anjos, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte
para que não pereças. E então, Ló foge. Verso 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então o que acontece? O anjo disse, olha, corram, não olhes para trás, se preocupem em salvar a sua vida, porque tudo que está aqui será destruído, porque tudo está contaminado pelo pecado e Deus vai destruir tudo isso. Agora a mulher de Ló não se conteve. Sabe por quê? Porque o coração da mulher de Ló estava naquela cidade. As preocupações da vida dela estavam naquela cidade. Não posso dizer o que está no coração, mas eu só vou dar algumas conjecturas aqui, só algumas suposições. Quem sabe ela não estava preocupada, poxa, minhas filhas estavam para casar, é o que diz o texto de Gênesis 19. Minhas filhas estavam para casar, e o enxoval dela, e as coisas, e as minhas coisas, as coisas que nós conseguimos com tanto sacrifício, e a nossa bela casa. Só estou falando coisas que na minha mente vêm. Puxa, uma cidade tão grande, tão bonita. Mas o anjo tinha dito, não olhem para trás. Então, quando Jesus Cristo está falando sobre o juízo de Deus sobre a terra, ele faz uma advertência. Lembrai-vos da mulher de Ló. Há um bem precioso acima de tudo do que você possui. A sua alma, a sua vida. E é exatamente isso que ele diz aqui, verso 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Então o grande problema da humanidade é que as pessoas estão apegadas às coisas dessa vida. Eles amam as coisas dessa vida. E por isso, eles não têm dúvida de olhar para trás. Eles não têm dúvida de estar apegados a essas coisas. Elas são extremamente importantes para eles. São coisas que são a vida deles. Quantas pessoas talvez não estão entrando em total depressão, em total desespero, porque a sua vida está se acabando, mas quando ele fala de sua vida, são seus bens. Quantas pessoas que estão inclusive me ouvindo, talvez não tenham, nos últimos anos, antes dessa pandemia, tem tido uma vida fraca espiritualmente, porque tem dedicado tanto tempo para as coisas deste mundo, olhando para trás como mulher de Ló, e sua vida tem definhado. Mas Deus mandou essa pandemia para você repensar a sua vida com Deus. Deus quebrou toda aquela rotina da sua vida para repensar a sua vida, para que você possa repensar a sua vida com Deus, para suas prioridades. Jesus Cristo diz, no tempo em que eu vou voltar, os homens estarão muito preocupados e muito ocupados com o seu dia a dia, com os seus afazeres, com as coisas desta vida, que não terão tempo e nem atenção para a sua alma e a eternidade. Será que será que essa não é a sua situação? E aqui Jesus Cristo termina falando sobre a segunda vinda dele. Aqui não é um arrebatamento, tá bom? Quando ele diz, digo-se naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. E 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Aqui não está falando de arrebatamento. Aqui está falando do juízo de Deus que virá sobre a humanidade. Os que vão permanecer, os que não serão levados, serão justamente os salvos. Porque ele está falando do final da tribulação. Os que serão levados é que são levados para juízos.
Assim como foi levado, quem permaneceu foi Ló, quem permaneceu foi Noé, e quem foi levado pelo dilúvio e pelo juízo em Sodoma foram os pecadores. Haverá um dia em que Cristo irá julgar este mundo, quer você acredite ou não, quer você ache que isso é mitologia, fantasia, Cristo vai julgar este mundo. Ele vai punir os pecadores. E pecadores não é aquele simplesmente que mata, que rouba, que extorque, que se corrompe em várias coisas, mas é todo aquele que não aceitou Jesus Cristo, Jesus como Salvador, que não entregou sua vida ao amado Senhor. É todo aquele que rejeita a oferta misericordiosa de salvação de Deus. Esse é o pecador. Por mais, digamos assim, boa pessoa que ele seja, mas se ele não reconhecer que é pecador, entregar sua vida ao Senhor Jesus, pedindo perdão dos seus pecados e pedindo para que Cristo o regenere, ele continua sendo um ímpio e um pecador. Há muitas pessoas de grande valor neste mundo, pessoas até admiráveis em certos pontos, mas se elas não têm Cristo Jesus como Salvador, elas não passam de pessoas pecadoras e ímpias. Se você não tem Jesus como Salvador, sua alma corre um grande risco e você pode estar barateando a sua alma. Você talvez seja tão preocupado com sua vida aqui na terra que tenha esquecido da sua eternidade. E aqui eu gostaria de falar um pouco aos pais também, inclusive aos pais crentes. Cuidado, a mesma advertência serve para nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Às vezes é uma grande preocupação com o futuro dos nossos filhos nesta vida. E uma preocupação mínima do futuro dos nossos filhos na eternidade. Não está errado se esforçar para colocar um filho numa escola pública, ou melhor, escola particular, num cursinho, de enchê-lo de atividades para que ele se prepare e tudo isso. Mas às vezes eu vejo tão pouco esforço de pais crentes em fazer com que seus filhos se dediquem ao Senhor. É claro que um dia eles vão ter que tomar a decisão por eles mesmos, se querem seguir a Cristo ou não. Mas como pais, nós temos que prepará-los e conduzi-los à verdade, como prioridade da vida deles. É muito importante. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não podemos esperar filhos que amem ao Senhor, não podemos esperar filhos que tenham sede de Deus, se isso nunca foi o alimento deles no nosso lar. Não é possível. Sua graça misericordiosa, extraordinária de Deus pode mudar isso, mas o ciclo normal não é esse. Pense bem sobre isso. Pense bem nesse tempo de pandemia, né? Veja só que apesar de todo esforço, a educação do mundo todo está toda bagunçada, né? A educação do mundo inteiro, até de escolas particulares, está tudo bagunçada, porque é uma situação extremamente difícil. Aquilo que os homens valorizam, aquilo que os homens dão a vida por isso, não vai servir de nada quando o juízo de Deus chegar. Por isso, se você não tem Cristo como Salvador, entregue a sua vida ao Senhor. Se você anda desviado do caminho de Deus, volte-se enquanto há tempo. E se você tem entendido que tem se dedicado ao Senhor, se dedique mais. Sabe qual é a palavra final dada sobre esse assunto? Eu queria usar primeiro de Daniel, e eu estou concluindo já a nossa mensagem de hoje à noite, tá bom? A primeira está em Daniel, no final de Daniel, quando Daniel está recebendo as revelações finais, ele está querendo saber uma interpretação, e ele quer saber sobre o que vai acontecer. E aí
Daniel está muito preocupado, né, sobre quando é que vai acontecer isso. E ele pergunta quando, Senhor, vai acabar essa destruição. Eu estou em Daniel capítulo 12, a partir do verso 7, né? E ele fica perguntando para ele quando é que vai se cumprir. E a pessoa diz, o verso 8 diz: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Olha a resposta que é dada para Daniel. Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E ele vai dizer bem claro, versículo 13: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Se você tem feito algo para Deus, e você sente, apesar dos seus pecados, suas dificuldades, você está se esforçando para servir a Deus, tem sido leal à igreja local, tem sido procurando se consagrar, mas a resposta de Deus sobre essa pesquisa é: continue se consagrando mais. Vamos para Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Quando chega lá no final, parece que é a mesma resposta dada para esse profeta aqui, para o que recebeu a revelação, João. É muito parecido. Verso 10 do capítulo 22. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o justo, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Quer dizer, quanto mais próximo de Cristo, a volta de Cristo, nós que conhecemos a Deus, devemos nos dedicar mais, devemos nos envolver mais. Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não querem saber de Deus, vão continuar mais ainda nos seus pecados. E para eles está apenas lavrado o juízo. Por isso que capítulo 21, versos 8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sim, o mundo parece surdo e cego, mas ainda há tempo. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus quer que você tome uma decisão. Aproveite a oportunidade. Não perde ela. Que o Senhor Jesus use essa mensagem para quem está ouvindo. E aqueles que já são crentes em Cristo Jesus possam aprender com essa mensagem e repassar àqueles que também precisam da luz de Cristo. Vamos orar. Senhor amado Deus, somos gratos porque a Tua palavra é a verdade. Nos entristecemos como o Senhor se entristeceu com a dureza de Jerusalém. Nós nos entristecemos com a dureza do mundo, mas nos dá ânimo e força para continuar falando de Cristo, para que hajam mais almas aceitando o Senhor Jesus. Só porque muitos estão endurecidos não quer dizer que não haja terra boa. O nosso papel é lançar a semente. Nós oramos que essa semente caia em boa terra, inclusive a semente dessa programação. E que nós, até por misericórdia e graça, o Senhor possa nos retornar para nos regozijarmos no Senhor, que a semente que está sendo lançada agora frutificou para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que foi feito, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo Teu amor e misericórdia, e que ela se estenda àqueles que precisam de Jesus Cristo como Salvador também. É o que oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de
pedir para o Nai reposicionar a câmera, e enquanto isso eu gostaria de falar para os irmãos alguns pedidos, né? Agradecer por alguns pedidos que pedi e agradecer, né? Tem Por alguns também. alguns que a Ariana também vai me ajudar aí, tá certo? E meus queridos irmãos, eu gostaria de começar pedindo agradecendo pelo a Mauri Chaim, que ele estava hospitalizado e recebeu alta. Nós pedimos que ele realmente tenha recebido a cura de Deus e que não precise mais voltar de forma nenhuma. Não esqueça de orar pela sua esposa, a irmã Maria Chaim. Então, graças a Deus por esses irmãos. Eu gostaria de pedir oração pela irmã Iraci, pela saúde da irmã Iraci. A irmã Iraci não tem passado bem. Eu gostaria que a Igreja de Cristo, os irmãos, a irmã Iraci já é uma senhora de mais de 80 anos, que é membro da Igreja Ebenezer, é a mãe da irmã Conceição, é a avó da irmã Nilcilei, é a bisavó da Júlia e da Giovana, e eu estou só falando dessa linha, tá? Porque ainda tem Alexandre, ainda tem o Arlius, e graças a Deus, a irmã é mãe ainda de mais de uma irmã em Cristo, a Socorro, ainda tem o Francisco, que a gente tem orado por ele. Mas orem pela irmã Iraci, tá bom? Pela saúde dela, ela precisa muito das nossas orações. Eu gostaria de continuar pedindo oração pela Lídia e pela família. A irmã Keila nos ligou hoje, dizendo que graças a Deus, ela não tem mais pneumonia, ela está curada, mas ela continuou ela fez um novo exame para ver essa questão do Covid, e ele deve sair em 2 ou 3 dias, mas graças a Deus, porque essa questão da pneumonia foi vencida. Então obrigado pelas orações, mas continue orando pela Lídia, pela Suzana, pela Lineto, pela irmã Keila e pelo irmão Elisiário. Eu gostaria de continuar pedindo pela Jacicleia, aquela jovem lá de Boca do Acre, que sofreu um acidente na cabeça e ela continua internada. Eu quero agradecer as orações pela recuperação da irmã Cândida, e continue orando para que ela fique cada dia melhor. Eu gostaria também de agradecer a recuperação da irmã Josenísia, que já está em casa, que também a sua recuperação seja completa, a irmã Josenísia. E ela agradece a todos os irmãos que oraram pela sua saúde. Inclusive amanhã eu devo colocar no Facebook para que os irmãos que oraram possam saber, né, que já tem essa resposta de oração. Eu gostaria de pedir oração pelo irmão Benedito. Ele vai dia 24 de julho fazer uma cirurgia da vista. Então orem pelo irmão Benedito para que Deus use os médicos para curar a vista dele. Também o irmão Renato e Verônica Modesta pedem oração pela sua filha, Elisa Clara, que já vem há alguns dias tendo febre. Então orem pela Elisa Clara, que é uma criança de 8 anos. E aqui nós gostaríamos de lembrar o irmão Arnaldo, da Hebron. Ele foi diagnosticado com Covid, e orem também porque ele é um homem ativo, e ficar parado tem trazido algumas tristezas para ele. Então orem também pelo ânimo desse servo do Senhor. Irmã Helena? Te agradecer pelo irmão Mauri. Tá, o irmão Tião pede oração pelo amigo João Pessoa, que está internado com Covid. Ok, o meu querido Tião está pedindo pelo amigo chamado João Pessoa, que ele está internado com Covid. Nossa irmã Verônica reforçando o pedido. Temos também a irmã Eliette, ela pede oração pela Débora, que está na UTI com Covid, irmã da dona Josabete. Débora, irmã da irmã Josabete. Os irmãos da Ebenezer sabem bem quem é a irmã Josabete, é a esposa do ex-pastor da nossa igreja, o pastor Juscelino. Então, como é o nome mesmo da Débora, né? Então orem pela Débora, irmã da irmã Josabete, né? E ela agradece a Deus que ela fez exame, a irmã Eliette, né? Certo. Fez exame e ela criou anticorpos. Que bom! Graças a Deus a irmã Eliette criou anticorpos contra essa doença aí, louvado seja o nome de Deus. E agora nós queremos saber e queremos dar aquele boa noite, muito obrigado para os nossos participantes, né? Boa noite a todos, né? Se é aqueles que por acaso, mas vai dando um oi aí, se você ainda não deu um oi e quer receber o nosso boa noite, não é? O nosso obrigado, o nosso oi, então vai escrevendo aí, tá bom? Que é para nós podermos
falar aqui o seu nome, tá bom? Ok, vamos lá. Ok, estão conosco hoje nosso querido Leonardo. Oi, Leonardo. Aí nós temos o Ed, a Marlene e o Wellington. Obrigado. Oi. Nós temos o irmão Edson e a irmã Raimundinha. Olá, irmão. Nós temos a Anne Lima e a Luziete Lima. Olá. Pastor Neto. Eu gostaria de Olá, dizer Pastor pastor. Neto e esposa, mas Deus está providenciando isso, tá bom? Brincadeira, mas eu oro por isso, meu querido. Richard, Carol e Ninha. Olá. Gente, Ninha, pra quem não sabe, é a gatinha, tá? Só pra você saber. Mas aqui já é o Júnior, a Júnior, tá bom? Ok. Irmã Gracinha e o seu Cici. Olá, boa Eliette, noite. Alain, Felipe, Dona Cândida. Olá, boa noite, todo mundo. Débora, Oliveira, e aí nós temos a Débora, o Girão e toda a família. Obrigado por vocês. E falar nisso agora que eu me lembrei que esqueci de colocar o link no meu WhatsApp, no meu status e tinha alguém esperando aqui. Ixi, tô mal. Ok, vamos lá. Irmã Inês, Bruno. Olá, boa noite pra E vocês nós também. temos mais o quê? A Nailo? Desculpa. É o terceiro nome aqui. Anaito. Foi alguém que colocou aqui. Ok, nós temos aqui então a Rosângela, Eurico, Pedro. Boa noite, Pedro, família e nós linda. temos também o Thiago, eu não sei se a Évila está por aí também. A né? Évila e o Thiago estão também. Évila e Thiago. Isso. Ok, boa noite. Elis também. Quem? Elis. Elis. É a lista aqui que é A Elis, tá certo. Olá! Tião Pinheiro, Maria José e Adriano. Olá! Roberta Desirê, Vlad e Olá, família. olá, olá, boa noite pra vocês. Ó, o irmão Tiago, aqui tem o Jonas Machado, que talvez tenha o Thiago também aí, Olá, família. boa noite. Natan, muito obrigado. Oi, Natan. Franciele Siqueira. Oi, Franciele. Nós temos aqui também a Cleide Jamile Poliana. Olá. Luana E Florencio. irmã Lúcia, irmão Francisco, a Vanessa. Não Olá, tem, galera. não tem aqui na lista irmão Francisco, não? Não, não coloquei. Então, irmã Lúcia, Olá. irmão Francisco, né, a Vanessa. Também nós gostamos de agradecer a Arthur, Gel e Bela. Olá, boa noite. A minha sogra maravilhosa, Dona Beth. Hi, Grandma. Cleia Amaral, nosso amigo lá do Pará. Olá, Pará. Renato, Verônica e as crianças aí. Grande Tá bom? família. Irmã Conceição e irmã Iraci. Olá, Boa irmã noite. Iraci, irmã Conceição. Suelen Dávila está aqui conosco também. Olá. Gabriela, essa jovem lá do Calvário. Gabriela Mira. Cleia Amaral. Olá, Cleia Amaral. Tem dois Cleia Amaral aqui, minha querida, tá bom? Olá. Kelly Souza. Olá, Fabiana Cleia. Florencio. Olá, Fabiana. Pastor Ageu, irmã Risa e das Olá, crianças. família linda. Neto e Sueli lá em Sena Madureira também, as Olá, crianças. todo mundo. Luan Oliveira está conosco hoje à noite, obrigado. Olá. Luan. Johnny, aí nós temos aqui Isaac Sampaio lá. Olá, já Também deve na estar lá Filadélfia. Já deve estar agora na Filadélfia, né, o Isaac? Josemi e Olá, família, Aulinha aqui conosco, família. tá certo? Johnny Slan Feitosa, Olá, Janice, Johnny Slan. temos também o Claudinho e o restante da meninada aí, tá bom? Olá. Júnia Souza, mãe inclusive Boa da noite. Kelly. Olá, boa Tá bom? noite. Bruno Trindade, meu Olá, querido. Bruno Tânia Trindade. Ferreira lá do Calvário. Olá, Sueli Tânia. Santos. Olá, Sueli Santos. Francisco Lima lá de Chapuri com a gente. Olá. René Avilar, Nilene Avilar. Olá, família Nós temos Avilar. a Josué e Gabriel. Tá bom? Olá, gente. Disseu Hudson, Giane, Olá. Adélia e a Adélia também, que estava no outro domingo também. As duas Adélias estavam assistindo. Arlete Albanista, Olá, conosco também. Eu boa imagino que noite. talvez o Alisson também. Olá, boa noite. Olha, Suede e Ana Beatriz, e a Suede de família, né? Graças a Deus, Ana Beatriz, graças a Deus. O pastor Neto está pedindo oração pelo irmão Chico dele, que a pressão dele está bem baixa. Obrigado, pastor. Eu disse que ia colocar, eu esqueci. Eu queria pedir oração pelo irmão Francisco Barros, nosso membro lá da Cidade do Povo. Ele está com a pressão descontrolada. Ele está naquela turma da classificação de risco, tá bom? Orem pela saúde do irmão Francisco Barros lá da Cidade do Povo. Há mais alguém aí que apareceu?
por acaso, que dê um alô, dê uma curtida, para que a gente possa dar uma boa noite? Não. Eu creio que não, né? Eu creio que só. Ok, então muito obrigado. Eu gostaria de concluir hoje cantando mais um cântico. A tia Emily tá aqui também. Ah, é? Emily Sancler, Suiane, Sami, Said, Paulo. Vamos cantar aquele cântico, quero muitas almas a Cristo levar para aquele lindo, lindo lar. Quero vê-las todas ao entrar lá naquele lindo, lindo lar. É uma música do Vencedores por Cristo, também é uma música antiga. Diz, eu vou cantar, naquele lar eu vou morar naquele lindo lar. Quero cada dia com Cristo andar para aquele lindo, lindo lar. É tão glorioso caminhar para aquele lindo, lindo lar. Qual é a de hoje? A de hoje é a 50, né? A de hoje à noite. É tão glorioso caminhar. Vamos lá cantar, relembrando esse cântico, tá bom? Cristo levar para aquele lindo, lindo lar. Quero vê-las todas ao entrar naquele lindo, lindo lar. Eu vou cantar naquele lar. Eu vou morar naquele com Cristo andar para aquele lindo, lindo lar. É tão glorioso caminhar para aquele lindo, lindo lar. Eu vou cantar naquele lar. Eu vou morar naquele. Vamos cantar de novo, até porque eu errei, eu baguncei com todo mundo aqui na hora. Vamos cantar novamente. Quero muitas almas a Cristo levar para aquele lindo, lindo lar. Quero vê-las todas ao entrar lá naquele lindo, lindo lar. Eu vou cantar naquele lar eu vou morar naquele lar eu vou. Quero cada dia com Cristo andar para aquele lindo, lindo lar. É tão glorioso caminhar para aquele lindo, lindo lar, né? Quero muitas almas a Cristo levar para aquele lindo, lindo lar. Todas ao entrar para aquele lindo, lindo lar. Eu vou cantar naquele lar. Eu vou morar naquele lindo lar. Quero cada dia com Cristo andar para aquele lindo, lindo lar. É tão glorioso caminhar para aquele lindo, lindo lar. Eu vou morar naquele lar. Eu vou Cantar agora. Eu vou cantar naquele lindo lar. Eu troquei aqui, aí eu tentei consertar na próxima música e não foi. Eu disse, vamos cantar agora. Já que foi morar, agora vai cantar. Ok, que bom. Vamos orar, agradecer a Deus e muito obrigado por você estar aqui conosco hoje à noite. Oremos. Amado Deus e Pai, obrigado porque nós temos essa certeza que nós vamos morar no lar com o Senhor. Isso não é mérito nosso, é a graça do Senhor, é a misericórdia. E que nós tenhamos compaixão daqueles que não podem cantar com alegria e com a certeza de morar com o Senhor. Que é a nossa voz que o Senhor quer usar para chegar até essas pessoas.
É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, uma boa noite. E os jovens, Boa dá-me noite. breve, lembra, eu estou esperando de alguns ainda o cumprimento da tarefa. Olha, são 7h40. Você ainda tem bastante tempo até meia-noite para mandar as duas tarefas de ontem e a de hoje, tá bom? Disse que ficou triste que eu não Vamos falei lá. dela. Ok. Oi, Saíne. Oi, Saíne. Tá bom? Um beijo para vocês, um abraço, que Deus abençoe. E os casais da igreja esperem novidade já na próxima semana, tá bom? Eu vou falar o que é durante essa semana com vocês. Tchau, que Deus abençoe vocês. Boa noite.